E veio a palavra do Senhor a Joanas, filho de Amitai, dizendo: podeis assentar, meus amados, nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Verso de número 2: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém, irmãos? E Joanas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, e estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Joanas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Verso 6: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? E levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Fizeram uma pergunta. E de onde vens? Qual era a identidade dele? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram aonde, irmãos? Ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor.
e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, meus irmãos? Nós estamos diante de um texto bíblico da palavra de Deus. Meu amado irmão, louvado seja Deus. Você já imaginou um homem que ele tinha prostituído o profeta Jonas? Não. A prostituição dele era ter deixado Deus, porque tem vários tipos de prostituição. Jonas tinha matado gente? Não. Jonas tinha roubado gente? Não. Jonas anteriormente tinha sido negligente como profeta diante da palavra de Deus? Também não. E o que era que Jonas tinha feito? Jonas simplesmente tinha fugido da presença de Deus, tinha saído da presença de Deus. Tem gente que é assim, tem pessoas que é assim, ele some, ele foge, ele sai da presença de Deus, ele deixa de estar na guerra, ele joga a toalha, ou aquele que está indo apanhar feijão na roça, apanhar peixe no lago, está indo apanhar laranjas com cofo, de repente quando o vento gira ao contrário, quando ele vê uma cobra na estrada, ele joga o cofo no mato e volta para trás, mas não tem coragem de matar a cobra e seguir em frente para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Estes marinheiros, este povo, este mestre aqui no barco, eles não tinham amizade com Jonas. Simplesmente Jonas tirou o dinheiro do poço e pagou a sua passagem para entrar dentro do barco. Você já imaginou, meu amado irmão? Você pode ser um motorista de uma grande empresa. Você pode estar carregando alguém que pode te colocar em precipício. Você pode estar fazendo algo com alguém que amanhã pode custar a tua vida espiritual, pode custar o teu casamento, pode custar a vida do teu filho, pode custar muitas das vezes a vida espiritual da tua filha, do teu filho ou do meu filho. Aleluia. Aleluia. Quanto mais tendo amizade com pessoas que estão fugindo da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jonas aqui, meus amados irmãos, fugiu da presença de Deus. A maioria dos pregadores só vê a falha de Jonas, só verem como Jonas errou, se acovardou. Tira o Jonas do teu barco, tira o Jonas da tua vida, da tua casa, da tua família, porque se tiver pecado grande dentro da tua casa, da tua família, na nossa vida espiritual, vai custar caro. Deus vai levar, nem toda tempestade que se levanta na tua casa, na minha casa, pode ser prova de Deus, pode ser pecado dentro dela, pode ser algo que não está agradando a Deus, pode ser um negócio que você fez ou que você faz, que pode custar algo muito grande na tua vida, na tua família. Estava custando a vida dos marinheiros, que não tinha nada a ver com a vida de Jonas. Eram pecadores, tinham seus deuses, não era por causa das suas vidas pecaminosas que estava ali acontecendo esse grande vento e essa grande tempestade, mas era por causa da vida de Jonas, que fugiu da presença de Deus, que fez voto com Deus quando aceitou Jesus, que fez promessas quando alguém colocou a mão sobre a cabeça dele para ser obreiro, obreira. E Jonas simplesmente foge da presença de Deus. Ninguém colocou uma arma em Jonas. Ninguém ameaçou a vida de Jonas. Ninguém disse, se tu vier pregar aqui, Jonas, nós te matamos. Não. Nós vamos perseguir a tua família. Não.
mas simplesmente Jonas decidiu não ir pregar na grande cidade de Nínive. Por desobediência ao Senhor de Israel. A maioria das tragédias que acontecem nas nossas vidas não são provas de Deus. São desobediências. Foram assim na vida dos homens de Deus do passado também. Por deixarem de cumprir a vontade de Deus. Por inventarem desculpas, coisas. Jonas inventou uma fuga. Deus matou Jonas no início? Não. Deus colocou uma parede para Jonas não ir? Não. Mas Deus levantou uma grande tempestade ali no mar, para que ali todos, até mesmo o mestre e os marinheiros, os que faziam companhia em viagem, estavam dentro do barco, soubesse que era por causa da vida de Jonas que acontecia aquela grande tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E Jonas teve que voltar. E na hora que os marinheiros, veja que aqui o mestre pergunta a Jonas: da onde tu é? E esse tu dermente. O que esse dermente faz aqui no fundo no barco? Todo mundo alvoroçado, correndo, buscando solução. O que ele faz, esse demente, no fundo do banco? Se escondendo. Tem pessoas que é assim. Tem maridos que é assim. Tem obreiros que é assim. Tem trabalhadores de empresas que são assim. Tem crentes que são assim, evangélicos que são assim. O que é que ele faz aqui? Todo mundo correndo, acudindo para o seu Deus. O que é que ele faz aqui? De onde tu é? O que que tu faz da vida? Tu trabalha em quê? Jonas foi repreendido severamente. Primeiramente ali por Deus? Não. Primeiramente pelo mestre e pelos marinheiros que estavam ali dentro do navio. De que terra tu és? De que povo tu és? A quem tu pertence? Jonas, meus irmãos, por um momento ficou mudo. Mas Jonas teve que confessar, irmão João, que era o pecado. Pecado, era pecado. Se Jonas morresse fugindo da... Tem gente que nunca matou, nunca roubou, mas esse foge da presença de Deus. E se fugir da presença de Deus, não entra no reino de Deus, diz a palavra de Deus. Jonas estava em pecado, porque estava desobedecendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o importante, meus irmãos, é que ele confessou. Eu disse, não é por causa dele. Que são poucas pessoas que têm peito para dizer e confessar pecado. Mas Jonas teve peito, ele disse, é por causa de mim. Me lança na água do mar, que isso aqui tudo vai voltar ao normal. E quando lançaram Jonas na água do mar, tudo se acalmou. Tudo quietou. Tudo voltou o que era antes, quando os marinheiros entraram no navio. Como era de costume eles viajarem. Mas 90% dos pregadores, a gente só ouve sobre a fuga de Jonas e sobre o pecado de Jonas. Sim, verdade, Jonas pecou, Jonas fugiu. Mas se você atentar para o começo dos versículos bíblicos que inicia-se o capítulo 1 do profeta Jonas, nós vamos ver que ali aquela cidade inteira estava em pecado, irmã Rosa.
aquela cidade inteira, irmã Maria Alexandre, ia partir para o inferno. Não é assim que a Bíblia diz? Mas muitos pregadores só pregam a fraqueza de Jonas. Esquece de pregar que a cidade inteira estava pecando de uma forma que fedeu e chegou à narina de Deus. E Deus, que é amoroso, que dá tempo para as pessoas se arrependerem, cidades, países, Deus envia o profeta Jonas. Nós vimos que, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a palavra do Senhor não veio para outra pessoa qualquer. A palavra do Senhor veio para Jonas, o profeta Jonas. Era ele que estava gabaritado para pregar a palavra de Deus ali. Era ele que tinha sido chamado. Qual era a pregação de Jonas? Recebe aqui, paga ali. Tem mistério lá, mistério aqui. Não. Arrependam-se. Senão todos vocês irão perecer. A palavra do Senhor veio para Jonas. E o que a palavra do Senhor fala a Jonas? O que é que o Senhor Deus falou a Jonas? Levanta-te. É assim que Deus sempre fala conosco, meus amados irmãos. Aleluia. Levanta-te. Às vezes nós estamos de pé. Às vezes nós estamos até caminhando para a caminhada. Mas como que a palavra de Deus vem a mim e me diz, me levanta, levanta. Às vezes nós estamos em pé. Mas nós estamos caídos. Nós estamos fracos. Nós estamos sem sangue, sem força, sem condições para executar o plano de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. E era assim que Jonas se encontrava, mesmo sendo um profeta de Deus. E o Senhor disse para Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Como é que Deus manda Jonas fazer com a cidade de Nínive? E clama contra ela. Deus está mandando Jonas fazer um clamor a favor aqui, irmão Chiquete? No início? Não. Clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até mim. O pecado subiu até Deus. Deus, ele não faz vista grossa, meus amados irmãos. Igreja faz, tem obreiros que fazem, tem pastores que fazem, mas Deus, ele não faz vista grossa para o pecado. Deus estava contemplando o pecado da grande Nínive. A sua malícia subiu ante mim. O que é malícia? Quem é que conhece um pé de malícia? Quem conhece aqui? Ah, mas não é a malícia, não é a malícia. Mas quem conhece um pé de malícia? Tem a verdadeira e tem a que não é verdadeira. Ela foi miúda, ela foi larga. Quando você trisca nela aqui, ela se fecha. Era assim o coração do povo ali. Era fechado. Com as suas tradições, com as suas malícias, com seus enganos, com as suas vidas pecaminosas. Assim como é no dia de hoje também na nossa sociedade contemporânea. Nós estamos vendo, seguindo o mesmo patamar, a mesma história. Porque aquilo que era pecado há 2000 anos atrás, hoje também é pecado. Aquilo que era, que Deus não agradava há 2000 anos atrás, há 3000 anos, hoje também Deus não se agrada.
Se o meu filho, teu filho, estiver em pecado e morrer, ele vai para o inferno. Diz a palavra de Deus. A Bíblia diz que estarão dois numa cama. Um será tomado e outro deixado. Se um estiver servindo a Deus verdadeiramente, esse será arrebatado. E o outro será deixado. Essa é a estatística da palavra de Deus. Eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Não, mas ele é o filho do pastor, ele vai para o céu. Ele é o filho do obreiro fulano. Ele é bom, ele é um cidadão aqui bom demais na terra. Não, isso aí não é Bíblia não. Bíblia é diferente. Bíblia tem que andar em novidade de vida. Aleluia. Bíblia tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Glória a Deus. Para entrar no céu tem que deixar esse mundo. As paixões desse mundo. Tem que negar a si mesmo. Jonas não nega a si mesmo, embora Deus tendo mandado ele clamar contra a grande cidade de Nínive, contra a malícia daquela cidade, contra a inoperância daquela cidade, uma cidade que não queria saber de Deus. É o que acontece com a cidade de São João dos Padres no dia de hoje, e com muitas cidades do Maranhão e do Brasil. É isso que acontece. Mas vocês podem registrar que coisas terríveis estão para acontecer no nosso meio. Muita gente vai lembrar de Deus. Muita gente vai querer Deus aqui nessa cidade. Essa é comprovada a cidade de São João dos Padres como uma cidade que não tem nenhum evangélico. Uma cidade idólatra. É uma cidade onde as pessoas não querem saber de Deus. Mas a mão de Deus, ela está vindo sobre essa cidade. Infelizmente, muitas pessoas dessa cidade não vão aceitar Jesus por amor, mas vão aceitar Jesus pelas tragédias que vão acontecer aqui nessa cidade. Você pode registrar o que eu estou falando aqui hoje. A maioria da conversão das pessoas aqui na cidade de São João dos Padres não serão voluntariamente, mas serão através de tragédias que muitas pessoas vão aceitar o Senhor nessa cidade. E lembrarão muitos das mensagens que nós pregamos aqui nesse altar para a glória do nome de Jesus. A cidade de Nínive não tinha nenhum homem ali que estivesse agradando a Deus. Não tinha nenhum homem que quisesse Deus. Mas o seu pecado, a sua malícia chegou até Deus. As suas falcatruas, as suas traições, os seus adultérios, as suas bebedeiras, as suas glutonarias, as adorações a seus deuses, os seus altares a deuses estranhos, chegou às narinas de Deus. Deus estava decidido, seu Valdemar, a destruir aquela cidade e deixar ela só o pó. Estava no plano de Deus destruir a cidade de Nínive, por causa do seu pecado, diz a palavra de Deus. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Ele não ia perante a face do Senhor, entendam bem a palavra de Deus. Ele ia como? Ante a face do Senhor. Ele ia contrário à face do Senhor. A face do Senhor estava aqui e ele estava aqui. Ele estava caminhando contrário de Deus. A direção de Deus era essa e ele estava como o irmão Everaldo já mexeu muito, meu avô muito, meu sogro mexeu muito, hoje não mexe mais. Mas você já amansou muito animal bravo, né? Meu avô já amansou meus 2 avós, mexeu muito. Né? Um animal bravo,
Você está querendo levar ele para cá e ele quer ir para lá. Sempre ao contrário. Era assim o profeta Jonas, o que ele estava fazendo diante da face do Senhor Jesus. E repara que Jonas, ele não quer ir ali de carona. Jonas, ele não quer ir ali, não foi pedindo favor, mas Jonas ali paga a sua passagem. Jonas, perante os homens, ele entra legalmente ali dentro do navio. Mas a Bíblia diz que não há nada oculto ou escondido que não há de ser revelado. Tudo aquilo que está oculto um dia vem às claras, há de ser revelado. A Bíblia diz que aquele que serve a Deus, ele permanece para sempre. E aquele que serve a Deus só de aparência, a capa cai. Um dia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jonas era um profeta de início, um profeta na obediência do Senhor. Mas Jonas aqui, irmãos, ele começa a desobedecer ao Senhor dos exércitos, louvado seja Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez o mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Quem não lembra ali do grande acidente do Titanic? Que ainda hoje tem os filmes, tem os historiadores que contam passo por passo. Ali foi um caso real, o Titanic. As pessoas que fabricaram o Titanic ali disseram, sabe o quê? Nem Deus afunda o Titanic. E Deus coloca um iceberg, uma grande pedra de gelo, irmão Everaldo. E ali o Titanic bate do lado ali, naquele grande iceberg, e ali o Titanic afunda. Assim, meus amados irmãos, é a vida daquele que está andando contrário à palavra de Deus. Uma hora afunda, uma hora não permanece. Jonas estava, meus amados irmãos, dentro do barco. Deus agora envia uma tempestade a esse navio, que falta quebrar-se no meio. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, as coisas que estavam no navio para aliviar do peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Amém, irmãos? Veja que os homens ali, eles achavam que era a carga, que eram as fazendas, eram as comidas, eram as coisas que estavam dentro do navio, irmão Valdemar. Mas não era. Era a desobediência de Jonas. A Bíblia diz que o filho e a filha que não obedecem pai e mãe terão seus dias apequenados na terra. A Bíblia diz que o filho que não obedece pai e mãe colherão dores, tristeza, e o servo de Deus que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, que não procura e que não anda de acordo com a vontade de Deus, também perecerá, diz a palavra de Deus. Jonas desceu para o profundo. Jonas se fez que não era com ele. O que o navio estava afundando não era por causa das cargas, não era por causa das fazendas, mas era por causa do pecado de Jonas, irmã Diva. Era por causa da desobediência de Jonas. E vocês sabiam que o mundo afunda cada dia? O mundo afunda porque o mundo coloca as suas esperanças nos homens. Esse é que vai ser bom, aquele é que é o bom, fulano vai ser melhor, e nenhum dos homens dá jeito nas tragédias que acontecem na terra. Cada dia mais a Bíblia diz
que os homens irão de mal para pior. A confiança tem que ser colocada em Deus. É por isso que a terra afunda, que o mundo afunda. Não é a carga. A terra afunda é por causa do fogo. É porque está chovendo. Não, é por causa do pecado que a terra se afunda. O navio aqui estava se afundando por causa da desobediência. Era por causa do pecado. Porque a destruição avança nas famílias por causa do pecado, da desobediência. Assim era o navio que Jonas tinha entrado nele. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? E fui estudar a respeito de dormente. Dormente é uma pessoa que pode cozinhar a broga debaixo do rastro. É alguém lerdo. Não se escandalize não, porque eu estudei a respeito. É alguém que é louco, um juízo pouco. É só as pequenas, vai daí para frente. Jonas estava nesse sentido. Um homem de Deus, um profeta chamado. Ele não estava ali somente, não está com frio, estou me treinando. Ele estava ali, meus amados irmãos, numa demência espiritual. É assim que acontece com a vida de muitos. Não, só isso aqui não tem nada não. Depois, irmãos, quando pensar, ela se afastou, já se desviou da presença de Deus. Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal, e lançaram sortes. E a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos sabem o que é sorte? É um sorteio, irmãos. Eles fizeram um sorteio ali entre eles. Vamos fazer um sorteio aqui. Quem é o culpado? E a sorte caiu sobre Jonas. Não tinha como Jonas se esconder. Não tinha como Jonas fugir. Então lhe disseram: declara-nos tu agora. Eles imprensaram ele. Eles chegaram perto dele e disseram: diz agora para nós. Por que nos vê esse mal? Que ocupação é a tua? Ele entrou dentro do navio, dizendo, se identificando quem era ele. Talvez ali foi perguntar, a Bíblia não diz. Em todo navio de viagem tem um check-up. Ninguém entra dentro de um ônibus sem ter sua identidade, sem saber onde você é. Ele pode ter entrado e não ter dito. Mas agora o chefe da viagem, irmão, ele pergunta: qual é a tua ocupação? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Jonas se declara. Jonas começa a entrar na humildade. Começa a se humilhar, meus irmãos. Glória a Deus. É assim que Deus quer para conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste isso? Repreensão contra Jonas de novo. Aqui não eram os crentes, irmãos. Não era pastor repreendendo Jonas. Era Deus através desses homens ímpios, não é verdade? Você sabia que quando nós pecamos, nós estamos fora da direção de Deus, a sociedade nos oprime? A sociedade, ela nos coloca sobre a parede? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque
porque ele lhe tinha declarado. Então os homens agora sabiam os marinheiros. Por que nos aconteceu isso? Porque ele declarou que ele fugia da presença do Senhor. Disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Que solução que vai ter? O que é que nós vamos fazer para o mar se acalmar? Tem muita coisa na nossa vida, irmãos. Aqui eu vou partir para finalizar a mensagem. Através dos louvores, de oração que os irmãos fizeram nessa noite, Deus já falou comigo e eu entendi perfeitamente. Tem muitas coisas, ou uma coisa na nossa vida, ou na nossa casa, que precisa muitas das vezes ser tirada. Talvez é um Jonas que está lá dentro. E precisa ser jogado no mar. Mas não é no mar para o peixe engolir e jogar lá na praia, não. É no mar do esquecimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é o Jonas que se arrependeu, não, que tem que ser jogado fora para não voltar mais. É o Jonas fujão. É o que desobedeceu. É o que pecou. É o que fez promessas para o Senhor, mas não quis obedecer a Deus como Deus mandava. E ele lhes disse: levantai-me. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. Pesado, terrível, né, irmãos? Quer dizer, porque eu sei que por minha causa, mas secretário, eu sei, porque por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus? Só dentro do ambiente, a pessoa que está em desobediência causa estrago na vida dos outros. Você já imagina você conviver. Você imagina você ter laço de amizade com quem está na desobediência. E tem gente que só gosta de receber conselhos de quem não tem exemplo, não tem testemunho para receber conselhos. Infelizmente. Vai receber o quê? Vai receber o que a pessoa tem costume, o que ela vive. E muitas das vezes são coisas que vai levar ao precipício. Então Jonas, ele disse: eu sei que é por causa de mim. Ele confessou: é por causa de mim que veio essa tragédia. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Amém? Depois os homens fizeram o quê? Senhor, não nos faça perecer por causa da vida desse homem inocente, né? Como foi que Jonas se tornou inocente? Depois que ele se arrepende. Depois o pescoço dele estava alto, depois o pescoço abaixou. A arrogância estava lá em cima, aí teve que baixar o pescoço para poder Deus agir na vida dele. E os homens, né, chamaram ele de inocente. Deus só vai nos ter por inocentes se nós termos humildade. Se nós termos compreensão da dimensão do que Deus tem feito para conosco e o que Ele vai fazer na nossa vida. Temos que ter o reconhecimento, ser humilde e ter humildade.
Jonas não estava satisfeito em ser profeta. Jonas estava insatisfeito. Depois nós vamos, tem mais para frente, sobre Jonas. Tem pessoas que é assim, ou pode ser eu, pode ser você. E o homem está sempre insatisfeito. Nós temos que ter satisfação de Deus. Quando Deus nos dá um dom espiritual, nos dá um chamado, é para nós limpar ele, é para nós executar ele, é para nós fazer com alegria. Se nós fazemos parte de um grupo, da igreja, de varões, de irmãs, de jovens, não quero cantar não. Se você tem um dom, não diga que não vai cantar. Não se esconda. Porque você não está frustrando somente o líder, quem está liderando. Você está frustrando Deus Todo-Poderoso. Jonas birrou, mas Deus ali agiu na vida de Jonas contrariamente, para que Jonas viesse se arrepender, para que Jonas viesse chegar onde Deus queria, para que Jonas fosse a grande cidade de Nínive pregar o arrependimento daquela cidade. Amém, meus irmãos? Sabemos o que aconteceu com a cidade.